A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você nessa hora para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 83. Estamos estudando o livro de Hebreus. O tema central é a centralidade de Cristo. Título do quarto trimestre de 2024. O autor da revista é o pastor Alonso Colares. Estamos estudando a lição 8, a oitava lição, né? A oitava lição, a lição 8, e ela tem como título, deixa eu abrir aqui rapidinho, o título é O Mediador de Superior Aliança. O texto base é Hebreus 8, 7 e 13. Nós estaremos fazendo a leitura do texto, logo após estaremos orando e assim estaremos dando continuidade ao estudo dessa semana. Então, o texto é Hebreus 8, versículo 7 a 13, né? Deixa eu botar aqui, né? Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Portanto, ele declara, repreendendo o povo por suas faltas: Desvirão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus antepassados, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel passado aqueles dias. Garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração, e eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Versículo 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. 13. Ao proclamar nova esta aliança, ele transforma em antiquada a primeira, e o que torna superado e envelhecido. Está próximo e aniquilamento. Então, irmãos, aqui o autor já está falando sobre a superioridade, né? Se não fosse necessário, não teria feito outra aliança. Antes de nós orarmos, quero mostrar aqui o objetivo da lição, né? Reconhecer a superioridade da nova aliança em Cristo Jesus e compreender que Ele é o mediador perfeito, que nos garante acesso a Deus e nos liberta da condenação da lei, incentivando a gratidão e a fidelidade à nova aliança. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, somos gratos a Ti, ó Deus, mais uma vez, pelo Senhor nos permitir estar na Sua presença e gravar mais uma videoaula, Senhor, e que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um deles, que o Senhor possa estar dando entendimento da Tua palavra e na certeza que o Senhor há de fazer uma obra em cada coração. Abençoa, Senhor, esse vídeo, nos dê sabedoria e entendimento da Sua palavra, que o Senhor possa despertar em nós, querer Te conhecer a cada dia mais, através da Tua palavra, através do ensinamento das Tuas Escrituras, que é de Ti que fala, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus.
A lição anterior, aprendemos que Jesus é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, na lição passada, nós falamos de Jesus como sacerdote. E não só sacerdote, mas ele também tem duas funções, né? Sacerdócio e rei. Refletimos quanto é importante compreender o significado dessa expressão profética para a nossa vida. Na lição de hoje, que é a continuidade do argumento do autor da carta aos Hebreus, sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança. Qual era a antiga? Através da lei mosaica, né? Refletiremos que os ritos e cerimônias do passado apontavam para Jesus e a sua obra. Então, a lei, os ritos, as cerimônias já apontavam para aquilo que Deus já tinha estabelecido, que era a vinda do verdadeiro sacerdote, sumo sacerdote, na verdade, né? E o que é, irmão, aqui é o mediador, né? Mediador é aquele que serve de intermédio, um elo, para fazer uma ligação de um elo. Indivíduo que intermedia, aquele que advoga, né? Aquele que é advogado. Por isso que Cristo é o nosso advogado. Mais uma vez, o autor faz referência ao messiânico Salmo 110. Mas agora o verso 1, em que esta profecia, disse o Senhor ao meu Senhor, assente-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Isso aqui está em Salmo 100, 110, né? Salmo 110. Mais uma vez, temos aqui a referência clara de Jesus como rei e sacerdote, né? Que Deus falando que assentasse à direita dele. Então, Cristo está à direita do Pai, né? Intercedendo por cada um de nós, que governa do céu. Então, Cristo, ele é rei e governa dos céus. O autor destaca bem o cumprimento da profecia do Salmo 110 para mostrar aos cristãos hebreus e nós também que ela se cumpre de forma efetiva e exclusiva em Jesus. Então tudo apontava para a vinda do Messias, de Jesus Cristo, né? Que é o Salvador e Rei de toda a humanidade, sacerdote, intercessor. Por conseguinte, o autor prossegue seu argumento segundo qual Jesus Cristo faz excelente obra do que o sacerdote da antiga aliança. Então, Cristo é superior porque ele não tem pecado, não tem defeito, é o sacerdote, o Cordeiro vivo de Deus, né? No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham o dever de oferecer dons e sacrifício, isto é, eles tinham que oferecer ações de graça a Deus pela salvação, oferecer sacrifício de animais no tabernáculo em favor do povo. Jesus fez um só sacrifício, entregando o seu corpo, né? E esse sacrifício resgatou toda a humanidade através do sacrifício de Cristo, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Acontece, porém, que Cristo não ministra naquele tabernáculo terreno. Então, Cristo não ministra naquele antigo tabernáculo, né? Por quê? Até porque aquele era transitório. Então, tudo que foi feito foi a mando de Deus e mandou Moisés fazer conforme o que já havia lá no céu, né? Era uma sombra, né? Era algo que já estava escrito, né? Transitório, mas sim no santuário celeste, o qual nunca terá fim. Então o tabernáculo celestial nunca terá fim, porque o próprio Deus é o tabernáculo, né? Assim, o que o autor quer nos mostrar é que a antiga aliança era apenas uma sombra, uma figura, né? Uma figura do que já existia no céu, daquilo que é verdadeira realidade. Ademais, o autor da carta dos Hebreus sustenta essa verdade e nos mostrando que, assim como Moisés foi divinamente destruído, então,
Moisés já tinha sido divinamente instruído a fazer como estava lá, né? Quando estava para construir o tabernáculo. No versículo 5, pois Deus disse, tenha cuidado para fazer tudo que é de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Aquele tabernáculo era um mero modelo, uma representação do santuário celeste, o qual Cristo, o rei e sumo sacerdote, né, essas duas funções, ele é tanto rei como sacerdote, ministra para sempre. O autor conclui uma afirmação definitiva. Se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, né? No versículo 7 ele fala isso, né? Aqui ele diz assim, as quais servem de exemplar à sombra das coisas celestes, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. Isso, irmão, está em vamos ver aqui, Êxodo 25, lá no Antigo Testamento, Deus já falando com Moisés, Êxodo 25, 40, né? Vamos ver aqui, ó. Diz assim, vê, pois, tudo que fazes, conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Então, Deus revelou a ele como seria feito esse tabernáculo, né, para sacrifício, porque isso já era uma revelação de Deus, mostrando que já está pronto nos céus. E no versículo 7 também ele diz assim, porque se aquele primeiro foro irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, se aquele sacrifício da lei mosaica tivesse cumprido o seu propósito, não teria necessidade de fazer outro, mas como era transitório, como era imperfeito, foi necessário fazer, né, outra aliança para que pudesse resgatar o homem. Assim, Cristo está no santuário celeste e intercede por nós. A função de Cristo também é interceder, é advogar por nós, né? Essa verdade fundamental nos lembra das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 31 até o verso 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dá graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Então nós somos justificados por Deus. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, mas nós somos justificados pela justificação de Cristo por Deus. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede de nós. Então temos um advogado, temos alguém que intercede por nós, que está sempre pedindo, clamando ao Pai para que nos perdoe. Ele é o mediador de uma superior aliança, que maravilhosa aliança estabelecida por Jesus. É um privilégio, irmãos, que nós temos esse advogado, esse sacerdote que intercede por nós, né? Então nós falamos nesse primeiro tópico, a antiga aliança era uma sombra. Então aquela aliança do passado, as leis mosaicas, né, que foram estabelecidas para o cumprimento dos dons, dos sacrifícios, para a justificação, era uma sombra do que viria a ser a verdadeira, que é através de Jesus Cristo. Continuando aqui, nós agora vamos falar o segundo tópico. A lei agora está no coração. Se aquela lei estava na tábua, estava na escrita,
agora permanece no nosso coração, né? Com efeito, toda a lei cerimonial na antiga aliança era transitória até ser perfeitamente cumprida em Jesus. Por isso que Cristo diz que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E realmente, quando Cristo subiu na cruz, né, e cumpriu, sendo obediente até a morte de cruz, que Cristo foi obediente ao Pai e morreu na cruz, ele cumpriu toda a obra de libertação e salvação, porque nós éramos pecadores, escravos do pecado, e Cristo nos deu esse acesso ao Pai, de nos libertar através dele, ele sendo justificado pelos nossos pecados, tomou sobre si e nos libertou da condenação do pecado. De fato, todos os ritos e cerimônias da antiga aliança apontavam para Jesus, aquele que trouxe vida à letra da lei, né? Então, Jesus é o autor da vida, aquele que deu vida. Mais uma vez, importante lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do verso 5 até o verso 8. Vamos ler, irmãos, a carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, né? Coríntios, aqui rapidinho, né? Vamos ver se é. 2 Coríntios, aqui, capítulo 3, do verso 5 ao 8. Não, isso mesmo? 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 5 até o verso 8. Não que sejamos capazes por nós de pensar coisa alguma, como de nós mesmos, mas da nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, vem em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o autor sempre trazendo aqui que as letras, né, gravadas em pedra, aqui mostra que a glória, os ensinamentos de Cristo, o cumprimento da lei através de Cristo, é muito maior a glória, né, do que aquela glória que era transitória. Então, nós vemos que o ministério de Cristo é superior. Segundo o qual sustenta que é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma, como partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus. Então, o autor já está dizendo que todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas que nos dá capacidade vêm de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Então, todos nós, como somos transformados pela glória do Senhor, e temos o testemunho vivo do Espírito Santo, a falar que Deus é quem liberta as pessoas, né, através da vida dele. E diz assim, o qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo, né? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés. Quando Moisés desceu do monte e trouxe aquelas pedras, né, da lei, o rosto de Moisés, pela glória do Senhor, era tão grande que eles não podiam olhar diretamente porque a glória do Senhor estava sobre Moisés. Então ele faz uma comparação desse momento que Moisés desce do monte, e muito mais a glória do Espírito, né, que habita em nós. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar os olhos de Moisés
por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Então, com certeza, o ministério do Espírito Santo é muito superior àquela glória lá transitória. A semelhança do entendimento do apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus relembra a importante promessa feita por Deus ao seu povo, né? Então, Paulo nos lembra dessa importante promessa, por intermédio do profeta Jeremias, que está registrado no livro que carrega o seu nome, no capítulo 31, a partir do verso 31 até o verso 34. Então vamos lá em Jeremias, né? Vamos aqui na Bíblia eletrônica, Jeremias, no Antigo Testamento. Nós estamos estudando a Bíblia, né, irmão? Apesar que acompanhamos aqui na revista, mas o estudo é bíblico. 31. Então vamos ler os versículos com base 31 a 34. Leia esses 4 versículos aqui. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então Deus está estabelecendo, né, essa aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados quando tomei pela mão para os tirar do Egito. Então, quando Deus tirou o povo, estabeleceu ali uma lei, uma aliança através da lei de Moisés, né, mosaica, e ali tinha a fórmula como eles deveriam adorar a Deus. E quando eles saíram da escravidão, né? Pois eles não honraram o meu pacto, mas sendo eu o marido divino deles, assevera Deus, né? O Yahvé. Verso 33. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados naqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, né? Na mente deles escreverei no íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei, de fato, o Deus deles e eles serão meu povo. Então Deus está estabelecendo que nós seremos, ele será o nosso Deus e nós seremos povo dele. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão, pregando: eis que as preciosas conhecer quem é Deus, ou Yahvé. Portanto, serei conhecido no interior do seu ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, do mais pobre aos ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade e não permitirei recordar mais dos seus erros e pecados, né? Então, Deus apaga nossas transgressões, não quer lembrar dos passados, né? Dos nossos erros. Esse é o pacto que Deus faz com a humanidade. E a partir do verso 31 até o verso 34. Na verdade, essa é a maior citação de um texto do Antigo Testamento. Na carta aos Hebreus, a promessa possui lições muito importantes para a nossa vida. Vejamos algumas a seguir. Então, esse texto nos traz algumas lições. Vamos aqui pontuar aqui. Em primeiro lugar, a profecia de Jeremias é uma promessa clara do Senhor, ainda no Antigo Testamento, de que a antiga aliança tinha um tempo para se findar, pois ela não era suficiente. Então, Deus já estava falando que quando chegasse nas plenitudes dos tempos, o Messias viria e aí sim, findaria aquele pacto e estabeleceria um novo pacto. Vamos aqui, Hebreus, vou voltar a carta aqui aos Hebreus, né? Deixa eu botar aqui no texto aos Hebreus. Aqui. Capítulo 8, 8 e 9. Diz assim: porque
repreendo-os, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e com a casa de Judá estabeleceria um novo concerto. Então ele já está falando que vai estabelecer um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, como permaneceu naquele meu concerto. Eu, para eles, não atentei, diz o Senhor. Né? E ele consegue, para trazer mudança de mente e de coração. Em segundo lugar, a profecia de Jeremias evidencia a vida pelo Espírito. Não mais segundo os mandamentos das tábuas da pedra, né? De pedra, pois eles por si só não era capaz de mudar o coração. Aquela letra, né, não era possível mudar o coração deles. Isso mostra a grande diferença entre a experiência cristã e as religiões vazias. Na experiência cristã, as boas obras e a obediência a Deus são resultado de um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. Então, o que faz um homem ser obediente é porque ele tem um coração quebrantado e tem o coração cheio do Espírito Santo. Assim, não é meramente o rito da religião que poderá modificar o coração. Não é a religião em si, mas sim um coração quebrantado e cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Se o pecador não evidenciar obras de arrependimento e confiança em Jesus, então tem que ter arrependimento, né, e confiar em Jesus. De nada adiantará os ritos e as cerimônias religiosas. Por fim, a profecia de Jeremias mostra a condução do Espírito Santo na vida daquele que crê. Então, quem conduz a vida de um cristão verdadeiro é o Espírito Santo, né? Que crê, produzindo vida, conhecimento e discernimento espiritual. O Consolador, o Espírito Santo. Então, o que nos consola é o Espírito Santo, que nos traz alento, né? Que nos fortalece a prosseguir, a conhecer o Senhor. A quem o Pai enviará em meu nome. Então, a promessa já de Jesus, quando ele foi para o Pai, que ele enviaria, né, o Espírito Santo. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14, 26. Vamos aqui, João 14, 26, né? Vamos ver aqui. É a promessa, né, no Evangelho de João. Espera aí, só botar aqui rapidinho, irmãos. 14, 26. Verso 26. Mas o advogado, quer dizer, o Espírito Santo, né, a quem o Pai enviará em meu nome, Consolador, que aqui no caso aqui será Consolador advogado, né? Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará no meu nome, no nome de Jesus, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, Jesus já alertando os discípulos, né, sobre a vinda do Espírito Santo para consolar, né? Disse Jesus a seus discípulos, sim, ele já veio e está em nós, nos fazendo conhecer, discernir a lei do Senhor, produzindo vida nova em corações. Quantas pessoas são transformadas, né? Porque a partir do momento que ele crê nas promessas, o Espírito Santo começa a morar no coração dele e aquebrantando o coração para que ele possa crer nas promessas do Mestre, né? A obra redentora de Cristo é um conjunto, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles trabalham de comum acordo para que o homem tenha entendimento sobre a Escritura, sobre as verdades, né, e ensinamento ao homem. Então nós falamos aqui, irmãos, nesse estudo, o mediador de uma superior aliança. O tópico 1 é a antiga aliança era uma sombra, né? Uma figura das coisas que viria a ser. No tópico 2, a lei agora está no coração, não nas pedras e não propriamente nas letras, mas sim no coração, escrita na tábua do nosso coração, impregnada, né? Arraigada no nosso coração para sempre estarmos lembrando da promessa do Pai. Terceiro tópico, e último tópico desse, o velho foi superado pelo novo. Então aquela velha aliança, aquele velho pacto,
agora foi superado, porque essa aliança, ela renovou as forças e ela praticamente, ela conclui a obra redentora da humanidade, né? No último verso do capítulo 8, contém duas sentenças importantes. Duas sentenças, né? A primeira diz a respeito ao fato de que o Senhor falou sobre uma nova aliança e a antiga aliança se tornou ultrapassada. Então, quando se estabelece uma nova, aquela que é velha, né, já não tem aquele peso, né? Isto é, a superior a todos os ritos do passado. Não há mais necessidade de voltar mais cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Por isso, irmão, que aqueles rituais, né, de manjares, aqueles rituais que eram feitas, oferecidas, né, aqueles sacrifícios de animais, não tem sentido, né, para nós, porque o único sacrifício que agora é válido é o sacrifício de Cristo na cruz, uma vez que ele foi ali crucificado por nós e feito uma vez só um sacrifício eterno. Cristo é superior a todos os ritos do passado. Não há mais necessidade de voltar às cerimônias e rituais do Antigo Testamento. Por mais encantador que possa parecer, por mais assim coisas que possa parecer aos nossos olhos coisas satisfatórias, não tem sentido fazer mais esses ritos, né? Porque Cristo é superior. Cristo venceu lá na cruz todas as barreiras. Por mais encantador que possa parecer, eles eram apenas sombras, figuras, meras figuras de algo muito maior e muito mais poderoso que produz vida. Então, aquilo era só uma representação do que viria a ser a redenção sublime para sempre do Todo-Poderoso e dando nós acesso ao trono da graça. Agora, o crente, ele tem livre acesso, não tem intermediário. Você vai direto ao rei, ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e ali você professa a sua fé e faz suas petições, e ali você confessa os seus pecados. Por isso que nós confessamos nosso pecado, por isso que nós deixamos no altar os nossos pecados ali perante o Pai, né? Porque não precisa intermediário, não precisa agora um sumo sacerdote, porque você faz parte do sumo sacerdote com Cristo, porque você adentrou com Cristo no Santo dos Santos, né? Aonde só o sumo sacerdote poderia. Agora você tem acesso a isso, através da vida de Cristo. Segundo a sentença sustentada pelo autor da Carta dos Hebreus, pode parecer muito direcionada aos nossos irmãos destinatários da carta. Eles viviam dos perigos teológicos, né? O primeiro perigo seria a rejeição da fé em Cristo, voltando às práticas judaicas. Muitos hoje querem voltar ao passado, né? Com coisas que não edificam, né? Com rituais que não têm valor nenhum. Agora Cristo é o nosso verdadeiro santuário. Agora Cristo pagou os nossos pecados, né? E aqueles irmãos, os hebreus, queriam voltar àqueles rituais ultrapassados, né? Aquelas ofertas que não tinha sentido, né? Não entenderam o sacrifício de Cristo. Para esse perigo, o autor da carta faz um grande esforço para demonstrar a ele a superioridade de Cristo, o Messias prometido. Segundo perigo teológico, seria aquele em que os cristãos só poderiam ser salvos se cresce em Jesus, mas não abandonasse as antigas práticas judaicas. Então, muitos ensinavam que só seria salvos aquele que cresce em Jesus, mas não poderia abandonar aquelas práticas, né? Aqueles ensinamentos que não condiz, né? Ora, em relação a esses dois perigos, o autor da Carta aos Hebreus responde: aquilo que está antiquado, ultrapassado, envelhecido, prestes está a desaparecer. Vamos aqui para Hebreus 8:13, né? Dizendo: o novo concerto envelheceu
o primeiro, né? Então aqueles ritos do antigo não tem mais significado para nós crentes, né? Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então é o que a Bíblia nos ensina, né? Que agora nós estamos num novo pacto com Deus, uma nova aliança, né? E é nessa nova aliança, através com Cristo, que nós vamos vencer. Portanto, não deixemos a segurança que temos em Cristo e na superioridade da sua aliança. Então, não devemos nos afastar dessa aliança, né? Que Cristo é a nossa verdadeira aliança. Aquela estabelecida no coração que produz vida. Então, a aliança com Cristo é a que produz vida. Antigamente, a prática da lei, né? Ela era só a letra, mas agora nós temos a lei escrita no nosso coração através da vida de Cristo, né? Que deu vida, sentido à letra. Para voltarmos aos ritos e cerimônias mortas que ficaram para trás. Então, aqueles ritos, aquela cerimônia, aqueles ensinamentos, para nós já não tem mais sentido, porque está envelhecido e agora nós temos um novo pacto com Cristo, né? Que maravilha, né, irmãos? Quando nós temos esse entendimento que Cristo é o sacrifício vivo que morreu na cruz por nós. Quão precioso é, né? Quando você vê que Cristo teve um amor tão grande, que morreu, foi obediente ao Pai para nos libertar, porque Ele viu que nós iríamos perecer eternamente no inferno, e Ele tomou as nossas dores, né? Somos gratos eternamente. Não temos como nós pagarmos a esse sacrifício. Jamais pagaremos a Cristo. Seremos eternamente devedores dessa obra maravilhosa redentora. Então, irmãos, por isso que Cristo é superior àquela antiga aliança, né? É o mediador de uma superior aliança. A aliança que Cristo fez em favor da humanidade é superior a todas essas coisas. Meu amigo, meu irmão, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração, que esteja orando por mim, esteja orando pelo nosso canal. Peço a ti que sempre esteja aqui conosco e vamos orar pela sua família, pela minha família, por todos nós, pelo nosso país. Vamos orar pelas pessoas que ainda ouvirão falar do Evangelho de Cristo, porque esse é o maior objetivo, esclarecer, a ensinar, divulgar a palavra do Senhor. Não temos outras finalidade maior de nós estarmos ainda nesse mundo se não falarmos do grande amor que Cristo nos transformou. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, aqui estamos para te agradecer. Agradecer, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz. Que seu Filho foi suficientemente maravilhoso quando derramou o seu sangue por nós. Ele viu a nossa necessidade, viu que nós iríamos sofrer eternamente no mundo, Senhor, de pecado e no inferno, com certeza, para onde todas as pessoas que rejeitam a Ti estão em rebeldia contra Ti. Mas vindo Jesus, fez a paz entre nós e Ti. Hoje nós somos gratos pela essa paz que foi estabelecida, que Ele mesmo diz que a paz dele não seria igual ao do mundo, que Ele não daria uma paz igual ao do mundo, mas a paz que Ele dá é uma paz eterna. Pai, que nós tenhamos paz contigo, que nós possamos caminhar na sua direção. Abençoe os irmãos que estão acompanhando esse vídeo. Aqueles que não têm entendimento do Evangelho, que o teu Espírito Santo toca no coração dele, para que ele creia na promessa salvadora de Jesus Cristo. Que ele abra o coração, o entendimento, para a voz do Espírito Santo. E aquilo que eu não consegui aqui, Deus, expressar com minhas palavras, que o Senhor toque no coração dele, toque na alma dele, para que ele tenha entendimento das palavras salvadoras de Jesus Cristo. Ó Pai, como é maravilhoso quando nós sentimos alegria no Espírito Santo
de estar cumprindo a tua palavra, anunciando o teu evangelho, através do ensinamento das suas santas escrituras. Pai, que o Senhor abençoe cada um deles, fortifique a fé deles, que eles cresçam no conhecimento e na justiça divina, Senhor. Ó Pai, como é maravilhoso. É sempre uma alegria falar do teu amor, porque nunca houve um Deus semelhante a ti, e jamais haverá um Deus tão maravilhoso como o Senhor. Abençoe a cada um deles, que eles cresçam no conhecimento da graça, da virtude do Espírito Santo, ó Deus. Que eles possam entregar a sua vida verdadeiramente ao verdadeiro Rei e Sacerdote da nossa alma. Muito obrigado, Deus. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo. Espero que você tenha gostado. E se você tem gostado, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Quatro